Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos dar início ao capítulo 12, tá? Vamos falar de função afim. Nos capítulos anteriores, nós falamos de funções, né? Funções do primeiro grau. E essa é uma particularidade da função do primeiro grau, que também é uma função do primeiro grau, né? Que é uma função afim. Ou seja, nós iremos para um caso particular de função, tá bom? Denominada função afim. Considere um estacionamento que cobra R$ 5 pela primeira hora e R$ 2 por cada hora adicional. Ou seja, a partir da primeira hora, o valor cobrado aumenta R$ 2 por hora. Nessa situação, dizemos que a taxa de variação do valor cobrado é constante. Existe uma relação entre o preço final, que é o Y, que os clientes pagam, e o número de horas, que é X, que seus carros passam no estacionamento. Essa relação pode ser representada por uma função e descrita por uma expressão matemática, a função afim. É a função matemática por meio da qual é possível representar situações semelhantes apresentadas. Converse com um colega e exemplifique duas outras situações que podem ser representadas por meio de uma função do mesmo tipo, ou seja, uma função afim. Por meio de uma função afim, né? Escrevam as duas situações para apresentar à turma. Seu professor fará uma discussão envolvendo a situação apresentada por você. Olha só, as apresentações são pessoais, são vocês que vão criar. Mas aqui ele também dá um exemplo. Uma corrida de táxi que começa com uma bandeira, ou contas que possuem uma taxa fixa somada a um valor que depende da quantidade consumida, são alguns exemplos possíveis, tá? Isso vocês vão elaborar, ok? Neste capítulo, você vai estudar a função afim e suas características e representações. Além disso, representará graficamente esse tipo de função no plano cartesiano. O plano cartesiano, aquele lá do x e do y, né? Abscissa ordenada. E verá como aplicar esses conceitos na resolução de problemas do cotidiano. Beleza? Essa página, página 26, vamos para a página 27, tá? Função afim ou função do primeiro grau. A seguir, analise a situação. Um recipiente está com 180 litros de água e cada minuto uma torneira despeja 10 litros de água nesse recipiente. Observe que, nessa situação, o volume da água no recipiente cresce a uma taxa constante de 10 litros por minuto, tá bom? 10 litros por minuto é a taxa constante, ok? Considere o tempo decorrido, considere x, né? O tempo decorrido em minutos, desde a abertura da torneira, e y, o volume em que os litros representam ao volume de água do recipiente. Calculando o volume da água no recipiente nos 4 primeiros minutos, tem-se x igual a 1 minuto, o y é igual a 180 mais 10 vezes 1, que é igual a 190 litros. X sendo 2, o y é igual a 180 mais 10 vezes 2, que é igual a 200. E assim por diante. Quando x for igual a 3, ele vai ser 210 litros. Quando x for igual a 4, ele vai ser 220 litros. Dessa maneira, é possível concluir que o volume y de água no recipiente em litros após x minutos, que é a variável, com a torneira aberta, é dada pela expressão y igual a x mais 10. Y igual a 10x mais 180. Ou seja, o y aqui é igual ao f de x, tá bom? Y é igual ao f de x, ok? Nada demais. Ou f de x igual a 10x mais 180. Essa é a função, né, que a gente vê. Esse é um exemplo de situação que pode ser descrita por uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, uma função afim, tá? Isso aqui, turma, é um polinômio, tá? 10x mais 180. Por isso que ele chamou de função polinomial. Existem vários nomes, mas é simples de compreender, tá bom? Então vamos lá. Função polinomial do primeiro grau ou função afim.
Essa é a definição. É toda função f, ó, quem é f? É o y, tá? F dos reais nos reais, ou seja, o domínio está nos reais e o contradomínio também está nos reais, tá bom? É definida pela lei de formação. Qual é a lei de formação da função? F de x igual a x mais b, em que a e b pertencem aos reais, só que tem um porém. Para isso aqui ser uma função, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Digamos aqui que f de x, f de x com a x mais b. Eu vou fazer aqui com a pertencente a sendo igual a zero. Por que não pode ser zero? Olha só, f de x igual a 0, que multiplica o x mais b. Quando aqui for zero, vai anular. Então vai ficar f de x igual a b, que não é uma função, porque não tem a variável x, tá bom? No caso aqui, neste caso não é uma função afim, tá bom? No caso aí seria uma função constante, mas isso é coisa para a gente ver mais na frente, tá bom? Para todo valor do domínio, ela terá apenas uma imagem, tá bom? Mas isso é coisa para frente, não agora. O objeto de estudo agora, o a tem que ser diferente de zero, tá bom? X é a variável da função, a é o coeficiente da variável, que é esse rapaz aqui, e b é o termo independente, ok? É este termo, beleza? Este termo aqui é o termo independente. E turma, para melhor dizer, eu tenho aqui o plano cartesiano, né? X e y. Sempre o b é a parte que toca o eixo y, tá? Por exemplo, se o b aqui, vou escrever aqui uma lei de formação para uma função f de x igual a x mais 2. Turma, sempre o b, que neste caso aqui é 2, ele é onde toca o eixo y. Se o termo independente for 2, o gráfico vai passar por este ponto aqui, aqui, tá bom? Beleza? Aí vamos lá. B é o termo independente, não tem variável, Veja outros exemplos de uma função afim. F de x igual a 3x mais 5, em que a é igual a 3 e b é igual a 5. Olha só, o a é o coeficiente do x, ou seja, é o coeficiente angular. É o número que está aqui junto com o x. E o b é o termo independente, ou seja, o coeficiente linear, tá bom? F de x igual a 2x, em que a é igual a 2 e b é igual a 0. Olha só, como a gente não tem o b, então b é igual a 0, tá bom? F de x é igual a menos x mais 4, em que a é igual a menos 1 e b igual a 4. Beleza, turma? Então, turma, é o seguinte, tem um exercício aqui, dialogar e conhecer. Só uma questão. Dê pausa no vídeo e resolva, tá? E a resolva. São duas questões. Beleza? Pausa o vídeo. Vou dar 5 minutinhos para vocês responderem e retorno. Ok? Beleza, turma? Deram pausa no vídeo, resolveram a questão. Agora vamos corrigi-la, tá? Primeira questão diz o seguinte. Para alugar um salão de festas, uma locadora oferece as seguintes opções. Primeira opção, R$10 por hora, mais uma taxa de R$100, taxa fixa. Segunda opção, R$15 a hora. Beleza. Alternativa A. Escreva a sentença matemática que descreve cada opção oferecida pela locadora, indicada por Y o valor do aluguel em reais e por X a quantidade de horas alugadas. Ou seja, primeira opção, primeira questão, alternativa A, ele diz o seguinte, o Y, que é o valor que eu vou pagar, caso eu alugue, é igual a
Primeira opção, tá? É o seguinte, ele dá R$10 por hora. Então, 10 que vai multiplicar o x, que é a quantidade de horas. Esse aqui é o valor da hora. Mais uma taxa de R$100. Beleza? Ok? Esta é a lei de formação da primeira opção. Ok? Beleza? Segunda opção. O y vai ser igual a quanto? Ele disse que é apenas R$15 a hora. Então, R$15. Mas agora a tabela fixa é 0. Então, não precisa colocar. Para aqui mesmo. Segunda opção. Ok, turma? Segunda opção. Beleza? Alternativa B. Quem quiser alugar o salão por 17 horas, escolherá qual opção para pagar menos? E aí? Como é que faz para me resolver essa questão? Olha só. B. Como X é a quantidade de horas, são a quantidade de horas, o que é que eu vou fazer? Vou substituir. O que for mais barato, eu vou saber. Então, é o que eu vou escolher. Então, como X aqui neste caso vai ser igual a 17, eu vou testar a primeira opção. Tá bom? Primeira opção. Primeira opção é o seguinte. Y é igual a 10 vezes o X. Mas o X é quanto? 17. Mais R$100. Ok? Calculando, Y é igual a 10 vezes 17, 170. 10 vezes 17, 170. Mais 100, Y é igual a R$270. Tá bom? Vamos ver. Primeira opção, eu pagarei por 17 horas R$270. Segunda opção. Y é igual a 15x. Beleza? Aí, olha só. Y é igual a 15 que multiplica 17, tá bom? Quanto é que dá 15 vezes 17? 255, ok? Então, turma, qual seria o melhor? Qual eu economizaria mais? Quase não sai. Seria a segunda opção, né? Ó, 270, 255. Pagaria R$15 a menos. Ou seja, portanto, 255 é menor que R$270. Ou seja, a segunda opção eu iria pagar menos, né? Então seria a segunda opção. Ok? Entenderam aí como é simples? Não é difícil, tá? Primeiro, descobri a lei de formação da minha função. Tá bem aqui. Né? Ó. Primeira lei de formação. A lei de formação da minha primeira opção é 10x mais 100. Tá? Vocês têm que ter isso em mente. A minha segunda lei de formação é 15x. Beleza? Ok, turma? Então vamos lá. Continuando nossa aula. Tá? Vamos para a página 28. Olha só. Representação gráfica de uma função afim no plano cartesiano. Para representar graficamente uma função afim no plano cartesiano, procede-se da seguinte maneira. Atribui-se os valores arbitrários do domínio, né, à variável x e calculam-se os correspondentes valores de y. Associa-se um ponto no plano cartesiano de cada par ordenado. Quem é o par ordenado? X e y, obtido. Unem os pontos traçados. Você vai unir os pontos, você vai fazer os pontinhos e depois vai traçar uma reta unindo os pontos, beleza? Igual a gente fazia lá no primário, tá? Acompanhe a seguir como aplicar os procedimentos anteriores para construir o gráfico da função a fim dos exemplos.
Olha só, uma função definida dos reais nos reais, tal que f de x é igual a x mais 2. Olha só, a mesma função que eu escrevi na página anterior. Como é que pode? Provação, viu, turma? Isso, olha aí, ó. fx igual a x mais 2. Pode-se construir uma tabela anotando os valores de x e calculando os respectivos valores de y, ok? Olha só, x e o y. Como é que faz para não chegar no y? É só substituir o valor no x e ter um y, beleza? Olha só, turma, como é bem interessante. Quando o x for 2, ó, o y é igual a 2 mais 2, ó, a lei de formação, substitui, ó, 2 mais 2 igual a 4. Então, o y aqui vai ser 4. Então, o primeiro aqui é x e o segundo é y, tá? E assim por diante, turma. Assim por diante. Quando for 1, o y será 3. Aí, esse par ordenado, eu vou marcando, ó, 2. Quando o x for 2, ó, quando o x for 2, o y é 4. Ó. Aí tá aqui, ó, 2 e 4, tá? Quando o x for 1, ó, 1 e o y é 3. Quando o x for 0, o y é 2, ó. Quando o x for menos 1, o y é 1, beleza? Quando o x for menos 2, o y é 0, ó. Aí é em cima, que também é a raiz da função, tá? A raiz é onde o gráfico toca no eixo x, tá bom? Aí, ó, quando o y for menos 3, o x... Perdão. Quando o x for menos 3, o y será menos 1, tá bom? Olha só como é lá interessante. Em seguida, marca esses pontos no plano cartesiano com o auxílio de uma régua. Traça-se uma reta unindo os pontos. Ou seja, ó, como a gente marcou todos os pontos aqui, é só passar uma reta. Essa reta é um gráfico, é o gráfico da função, tá? E este gráfico aqui, ele é um gráfico crescente. Por quê? Porque ele cresce, ó, ele vai para a direita subindo, ó. Turma, vocês lembram que eu falei que o B, que no caso aqui é 2, é onde toca o gráfico da função no eixo y? Olha só onde está tocando, ó. No 2, tá? Legal, né? E o eixo y, indo além, o eixo x, onde o gráfico toca no eixo x é a raiz da função. Ou seja, a função aqui tem raiz menos 2, beleza? Observando a reta correspondente ao gráfico da função f, nota-se que quando as abscissas dos pontos aumentam, respectivamente, as ordenadas também aumentam. Desse modo, dizemos que a função f é crescente, tá bom? Agora vamos ver outro tipo de função. Ó, a função definida em G dos reais nos reais, tá bom? Domínio nos reais e o contradomínio nos reais, tá bom? Aí, olha só. A lei de formação da função, quem é? Menos 2x menos 3. Quando o x for 2, o y é menos 7. Quando o x for 1, o y é menos 5 e assim por diante, tá bom? Aí vamos ver aqui, ó. Olha só. Quando o x for 2... Opa! Quando o x for 2, vai ter... Cadê? Quando o x for 2, tá aqui, ó. Desculpa. Quando o x for 2, o y vai ser menos 7, tá aqui, ó. Tá? Quando o x for 1, o y vai ser menos 5, tá aqui, ó. Quando o x for 0, o y vai ser menos 3, que é o termo independente, que é onde toca no eixo y, tá? Quando o x for menos 1, o y será menos 1 também. Quando o x for menos 3 sobre 2, o y será, que é bem aqui, tá? Está entre 1 e o 2, que é 1,5, né? Na verdade, 1,5, né? O y será 0. Portanto, é o gráfico da função, é o eixo da... Perdão, é a raiz da função, quase não sai. Menos 2, o x será 1, ó, ok? Perceba que esse gráfico agora ele está decrescendo, tá? Portanto, ele é um gráfico decrescente. Mais uma vez, ó, o menos 3 é onde toca o eixo y, menos 3, tá? E onde o y é 0, é onde toca no eixo x, é a raiz da função, tá bom? Então, a raiz dessa função é menos 3 sobre 2, beleza? Aí, olha só. Observe a reta correspondente ao gráfico da função g
Nota-se que, quando as abscissas dos pontos aumentam, as respectivas ordenadas diminuem. Desse modo, dizemos que a função g ela é uma função decrescente. Ok, turma? Turminha, façam um exercício que eu passei, ok? Qualquer dúvida podem perguntar. E na próxima aula nós iremos continuar com os casos particulares da função afim e função linear, ok? Tchau, tchau, um abraço e estou aqui para quaisquer dúvidas.